Olá, amigo internauta, estamos de volta para falar um pouco mais sobre as eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2018, que vai ser realizada na Rússia. Na última semana nós tivemos rodada, o Brasil venceu por 3-0 a Argentina, jogando muito bem, Tite dando um padrão tático para a seleção brasileira, que reencontrou seu futebol e, além de tudo, exorcizou também aquele fantasma do 7-1 dentro do Mineirão. A partida foi realizada, lógico, no Mineirão. Agora, nessa terça-feira, nós temos nova rodada. O Brasil vai viajar até Lima, no Peru, para enfrentar a seleção local. Peru surpreendeu, jogou muito bem na última rodada contra o Paraguai, ganhou fora de casa de goleada. O que a gente pode esperar desse jogo? O Peru pode dar trabalho para o Brasil ou não? O Fagner, a gente sempre... O futebol brasileiro sempre foi muito superior aos dos vizinhos sul-americanos e ainda mas essa distância diminuiu um pouco, né? A gente vê que, por exemplo, o futebol brasileiro tem dificuldades na Libertadores agora, mesmo com mais dinheiro. Então, assim, o Brasil é favorito, até por causa dessa vitória contra a Argentina, como você disse, jogou muito bem. Então, assim, nada sugere que o Brasil não vai jogar tão bem quanto o Peru, mas o jogo é no Peru e o Peru vem de uma vitória boa e contra o Paraguai. E a gente vê aqui a tabela, o Peru tem 14 pontos, Exato. A Argentina tem 16, né? O Chile tem 17. Então o Peru pode chegar numa zona de classificação para a Copa do Mundo. Tem o Cuevas, o jogador do São Paulo, que está jogando muito bem, não só no Campeonato Brasileiro, mas contra o Paraguai lá em Assunção. Foi o grande destaque do time. Então, assim, é um jogo que o Brasil é favorito, mas precisa ter um pouco de cuidado, principalmente no começo do jogo, porque o Peru vai tentar pressionar nos primeiros minutos. Jogando em casa, com um jogador em boa fase, que é o Cuevas. Então, assim, o Brasil é amplamente favorito, mas é preciso ter um pouco de cuidado. Mas em termos de qualidade, de padrão tático, o confronto é desigual, porque o Brasil tem Neymar, Felipe Coutinho, Firmino, o William, Douglas Costa. Tem jogadores que estão jogando muito bem, e o Peru tem o Cuevas que está jogando bem, mas o restante do time, já você tem o Guerreiro, né, o atacante do Flamengo, mas o resto do time não acompanha, né? Então tem algum outro destaque, mas a diferença entre os jogadores é muito grande. O trabalho do Gareca é muito bom, mas o Brasil, na fase que o Brasil está, se fosse o Brasil do Dunga, era um jogo muito mais complicado, Exato. como foi na Copa América. Exato. Mas o Brasil do Tite, não. O Brasil do Tite provavelmente consegue uma vitória boa lá no Peru, sim. Agora você citou aí o Gareca, que é ex-técnico do Palmeiras, está fazendo um bom trabalho, pelo menos recuperando a seleção do Peru, que durante a última década realmente assim fez o futebol do Peru Caiu muito. Nós temos outro técnico sul-americano que treinou o time aqui no Brasil, o Bausa, treinou o São Paulo, o Paton Bausa, e está treinando a Argentina agora. A Argentina perdeu de 3-0, ele já está balançando muito. Deve ser mantido agora para esse jogo de terça-feira. É possível que ele permaneça no comando técnico da Argentina. E a Argentina vai enfrentar a Colômbia, que também traz muito fantasmas para a Argentina, como a Alemanha traz para o Brasil. Aquele 5-0 é inesquecível. 5-0 é inesquecível. E o jogo é em casa. A Argentina agora é um jogo que vai estar sob pressão da torcida. Muita pressão. Acredita que a Argentina possa ganhar ou não? O Fagner, eu acredito porque tem o Messi, né? O Brasil ganhou. Mas o Messi está querendo jogar, essa que é a questão. O Messi está enfrentando problemas, né? Eu vejo que sim, porque o jogo com o Brasil mesmo, o Brasil ganhou de 3-0, o Brasil faz um gol com o Felipe Coutinho, mas 2 lances antes, o Messi dá um chute fora da área que o Alisson salva. Então, era um lance que podia ter mudado no jogo. Então, o Messi quer jogar. Só que a Argentina tem muita dificuldade no padrão tático, né? A Argentina tem alguns jogadores que não renderam contra o Brasil, o Enzo Pérez, o Zabaleta jogou mal. Então, assim, mas tem o Messi, né? Então, assim, é um jogador que ele é capaz de desequilibrar qualquer jogo contra qualquer adversário do mundo. Então, assim, a Colômbia é uma boa seleção e a gente vê que a Colômbia é a terceira colocada, tem 18 pontos. Se a Argentina perde esse jogo, a Argentina pode ficar até a 4 pontos do primeiro time dentro da zona de classificação. Então, assim, é um jogo importantíssimo. Vai ser criado um clima de guerra mesmo para esse jogo contra a Colômbia, porque existe esse fantasma do 5-0 ainda da Colômbia. Então, é um adversário que os argentinos não gostam. Então, assim, é um jogo difícil demais para a Argentina, mas eu aposto na Argentina por causa única e exclusivamente do Messi. A Colômbia tem um time forte, tem um time bom, mas
o Messi ainda é o melhor jogador do mundo. Divide esse posto de melhor jogador do mundo com o Cristiano Ronaldo, mas ele, em condições normais e pressionado, e a gente vê, tirando essas finais de Copa do Mundo, mas em outros momentos ele foi pressionado no Barcelona e até mesmo na seleção, ele conseguiu dar uma resposta boa. Então, o que me faz acreditar nessa Argentina contra a Colômbia é justamente o Messi. E agora, Daniel, o terceiro jogo aí, lógico, de todos os jogos, mas o terceiro jogo de importância, Chile e Uruguai. O Uruguai é um ponto do Brasil disputando. Vai dar trabalho, acho que até o final das eliminatórias. O Uruguai vai ser o grande adversário do Brasil. Porque é muito forte em casa. Jogou 6 jogos e venceu 6 jogos. Então, assim, venceu bem todos os jogos. Então, assim, fora de casa tem certa dificuldade. O Chile é um adversário difícil. Mas o Uruguai é um time que a gente conhece assim, que o Uruguai às vezes falta uma limitação, falta uma qualidade técnica, tem uma limitação técnica maior que os adversários, mas compensa na garra, né? Então, assim, é um jogo, é muito difícil ganhar do Uruguai, muito difícil, e é um time que pode, e tem um ataque muito forte, né? Esse ataque com Luis Suárez e Edson Cavani muito forte. É muito forte, é um dos melhores ataques do mundo, né? Uma dupla de ataque que pouquíssimas seleções têm. Exato. Então, tem que ser respeitado. O Chile é um adversário de respeito também. O Vidal pode não jogar, porque o Bravo também Sanches também, né? Tá em então, dúvida assim, também. Pode ir bastante desfalcado. Pode ir bastante desfalcado. E se for desfalcado, aí sim o Uruguai passa a ser favorito tranquilamente para esse jogo, mesmo jogando no Chile. Beleza. Finalizando, Daniel, só Bolívia e Paraguai, que vão jogar também na terça às 18 horas, né? O jogo vai ocorrer na Bolívia. E também finalizando, Equador e Venezuela. Acho que o Equador não deve ter muita dificuldade. É isso, internauta. A gente continua acompanhando as eliminatórias dentro da área esportiva aqui no Pauta Goiás.